Oi pessoal, meu nome é Lívia e eu vou mostrar um pouquinho sobre como eu estou estudando durante minha semana de prova. Eu estou no primeiro período de marketing e essa vai ser minha primeira semana de provas do curso. Então, eu tirei um sábado para fazer o resumo da matéria inteira e dessa vez eu acabei preferindo fazer o resumo digitado mesmo. Eu achei que ia ser mais prático e realmente foi muito mais prático. Meu caderno estava bem completinho e eu complementei as anotações com o que o professor tinha passado no slide. Bom, eu fiz resumo de todas as 7 unidades que o professor passou em aula nos slides, mas depois ele divulgou que a primeira prova só seria até a unidade 5. Acabou que meu resumo ficou em média de 6 páginas no Word, o que eu considero bem pequeno. Como eu fazia direito, eu achei a quantidade de matéria bem inferior ao que eu estava acostumada, então eu tô estranhando até estudar pouco. Uma das coisas que vocês sempre pediam quando eu postava foto de resumo era mostrar como que eu fazia a edição, porque eu furo e coloco no fichário, então como que faz para editar no Word. Aí eu vou mostrar rapidinho para vocês. A primeira coisa que eu faço é selecionar o texto inteiro e trocar a letra, essa calibre, por Arial 12. Eu basicamente sigo um pouco as normas da BNT por conta que eu acho mais fácil na hora de ler. Depois de alterar a fonte, eu gosto de justificar o texto e eu coloco o espaçamento entre 1,15 ou 1,5. Para finalizar, a última coisa que eu faço é mexer na margem, que eu coloco ela moderada, ou seja, ela fica um pouquinho mais estreita, mas que ao mesmo tempo dá para eu mexer na questão na hora de furar a folha. E eu depois só dou uma lida rápida para ver se tem alguma coisa fora do lugar. Como eu uso o caderno em sala de aula e fichário para anotações mais bonitas e guardar os resumos, eu gosto de furar as folhas dos resumos para realmente poder guardar. Eu imprimi 2 cópias, uma para poder rabiscar enquanto eu estudava e outra para deixar guardadinha no fichário. Eu já tenho vídeo no canal ensinando como furar a folha com esse furador só de um furo, e por isso eu não expliquei como é que eu faço. Agora que já está tudo impresso, organizadinho, finalmente eu vou começar a estudar. A primeira coisa que eu fiz foi fazer uma leitura inicial e depois de grifar eu fui marcando os pontos importantes. Eu sempre começava a grifar antes mesmo de acabar de ler a frase e por conta disso eu comecei a realmente só grifar depois que eu tinha feito uma leitura prévia do texto. Eu achei que eu parei de grifar aquele monte de coisa. Mas nesse resumo para a prova, eu confesso que eu ainda marquei bastante coisa, mas acho que foi mais pelo fato de ser um resumão mesmo, sabe? Tá bem resumido, tem só os pontos principais, os principais conceitos da matéria. E eu não sei vocês, mas eu acabo dando atenção quando tá marcado mesmo. Ou seja, eu pulei uma frase, eu acabo que eu não presto muita atenção nela, eu sei que isso é errado. Mas enfim. E eu utilizei um color code com os marca-textos da Faber-Castell pastel e eu fui fazendo algumas anotações com o que eu ia lembrando da aula, alguns exemplos e tudo mais. Bom, depois que eu grifei tudo, eu acabei grifando os 2 textos, fiz 2 leituras então, como eu tinha feito 2 cópias, aí ó, essa é a que tá frente e versa. E uma coisa que eu fiz também foi como sobrou esse espaço, eu coloquei num post-it o texto que o professor passou extra. Aí eu fiz umas anotações com base no que ele falou em sala de aula e coloquei tudo aqui no post-it. Aí eu devo só grifar agora umas palavras-chave para ser mais fácil de achar,
Mas basicamente essa é a matéria. Agora, como eu geralmente estudo desde sempre, o resumo tá pronto. Eu vou pegar um caderninho e vou ficar lendo e rabiscando, que eu acho que fica mais fácil de fixar. Ele disse que não ia cair muita questão de nome certinho, sabe? Esse homo não sei o que. Eu só preciso entender a matéria em si. Então, por exemplo, aqui em conhecimento filosófico. Aí eu grifei um monte de coisa. Na verdade, melhor aqui, ó. Conhecimento empírico, grifei essas coisas. Aí depois que eu grifei essas coisas, eu quero só fazer um textinho, eu não queria ficar em tópico, sabe? Caso ele me perguntasse, o que seria o conhecimento empírico? Que fosse mais fácil, sabe? Aí eu meio que fico tentando adivinhar quais são as perguntas que ele poderia fazer e se eu saberia responder elas. Mas basicamente é isso. Pouca coisa mesmo, tô bem surpresa até. Mas faz parte. Eu grifei até bastante coisa, né, gente? Mas agora eu vou realmente devo fazer mais uma leitura e devo começar a escrever mesmo. Por fim, eu comecei a reler o texto, fazendo anotações em um caderno rascunho. Dá pra ver que eu escrevi de qualquer jeito, era só realmente pra fixar, porque eu sinto que é mais fácil de eu fixar a matéria enquanto eu tô fazendo anotação durante a leitura. E às vezes eu acho que ler não é só o suficiente, parece que não entrou na minha cabeça. Eu não sei se é porque às vezes não... Sabe quando você tá lendo, mas sem estar muito atento? Claro que nem sempre dá pra você ficar anotando e fazendo resumo à mão, mas quando eu tenho tempo de sobra, eu gosto de estudar bem tranquila, bem com calma. E só pra atualizar vocês, falta um dia pra prova e confesso que eu tô bem tranquila. Por ter feito o resumo antes, já tendo uma noção da matéria e sabendo que não vai ser nada absurdo, nada impossível, é lógico que eu não sei o que o professor vai cobrar, como que é a metodologia dele, porque no direito era mais fácil a gente ver caderno antigo, ver questão de veterano, prova antiga. Eu tô achando no marketing mais complicado, principalmente porque eu não conheço tantos veteranos. Então, acaba sobrando pra eu estudar mesmo, como se não tivesse ninguém acima do meu período. Mas, vida que segue também, né? Aí, eu vou ficar fazendo isso até realmente eu cansar um pouco. E acho que depois eu vou começar a estudar Marketing 1 logo, porque eu tenho a prova na quarta-feira. Pra ter certeza que eu tô sabendo, eu gosto de ler antes de dormir a matéria inteira em voz alta, como se eu estivesse explicando a mim mesma, como se eu fosse a professora. Então, eu reli mais uma vez e juro que foi a última vez. Eu já tava cansada de tanto ler a mesma coisa, já que a matéria é curtinha, você lê rapidinho. Mas basicamente é isso. Eu espero que tenha dado pra entender como eu estudo pras provas. Geralmente é sempre dessa forma, só muda a quantidade de tempo que eu tenho pra estudar, mas é sempre desse jeitinho. E é isso. Eu espero que vocês tenham curtido bastante. Um beijão pra vocês. Até mais.